retorno da tua palavra. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu saúdo a todos com amor e a paz de Cristo. Amém? Pois é, hoje nós temos aqui um culto sobre família. Assim foi que eu entendi no cartaz, né? Restauração de família. Então nós vamos para um livro bem do início, que é aqui o livro de Gênesis. É o primeiro livro, aí vai ficar fácil para nós. O capítulo do livro de Gênesis, nós vamos ficar aqui no capítulo 3, versículo 17. Gênesis, que é o primeiro livro da nossa Bíblia, capítulo 3, versículo 17. Amém? Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 17. A palavra de Deus, ela diz assim: e para Adão, Deus disse o seguinte: você fez o que sua mulher disse, e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar durante a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado, e você foi feito de terra, e vai virar terra outra vez. Amém? Podem se assentar, meus irmãos. Olha, o pastor Francisco, ele disse muito bem durante a oração, que a palavra de Deus possa nos trazer, ela não seja a palavra que você esteja esperando, mas que seja a palavra que Deus envia para nós. E eu estou nesse contexto, junto com você. A palavra que vem é para nós. E quando Deus ele fala para nós, ele não vai pensar assim: não, eu não vou falar assim, senão o irmão vai ficar zangado. Não, não existe isso. A palavra de Deus é sempre para melhorar nós, nos preparar, porque diante de Deus, gente, ele só quer santo. Ele não quer meio santo, quase santo, eu era santo. Ele quer santo. A palavra de Deus diz com clareza que Jesus, quando ele falou, ele disse assim: quem que trata? Sede santo como o vosso Pai é santo. Então ele já deu uma direção. E a palavra de Deus, ela começa advertindo aqui ao homem, não à mulher. A palavra de Deus começa aqui na leitura de hoje, advertindo ao homem. Por quê? Quando Deus faz o homem, a frase é dita assim, ó, no plural: é bom que o homem não esteja só, que possamos dar a ele uma ajudadora, uma companheira. E aí ele ganha o quê? Responsabilidade. Com quem? Aleluia. Com a sua companheira que foi dada. Ora, se você está no trabalho e Deus vê que você sozinho não vai dar conta, e ele põe alguém do seu lado, então ele está pondo sobre seus ombros responsabilidade, compromisso e, mais uma coisa, amar aquela pessoa que está lhe ajudando. É essa a missão da palavra de Deus que traz. E se a gente for aprofundar a história, por que Deus chama a atenção de Adão nesse sentido? Porque foi Adão que Deus disse para não comer da fruta, não foi para Eva. Ele disse para ele. Quando Deus colocou a sua esposa junto com você e colocou dentro da casa, foi para você que Deus disse: você é o cabeça da casa. Você vai
ouvir a mim, que é Deus, para que você possa conduzir sua vida. E por que eu digo isso? Eu posso provar para os irmãos. Existia um homem chamado Acabe, ele era o rei. E ele tinha uma mania de ouvir a mulher dele, que era Jezabel. O que a Jezabel teve uma ideia? Tomar uma vinha de um homem chamado Nabote. E até mataram o homem. E aí vem Elias. E Elias diz para ela que do mesmo jeito que aconteceu com Nabote, com ela ia acontecer. E ele era o profeta. Então muitas vezes a gente vê famílias constituídas e parece que nesse mundo chamado moderno quer se inverter as proporções. Quem manda é ela e tu é que obedece. Não, tu não manda, tu orienta a tua família e ela vai te acompanhar. Para isso você tem que estar o quê? Numa ótima relação com Deus, porque senão vai sofrer ela e os teus filhos. E quando você está numa boa relação com Deus e você dá aquela direção, a partir daquele momento a tua família não é conduzida, não é pela tua palavra, mas é pela palavra de Deus que está dentro de você. Então o homem, o dono da casa, como a gente costuma dizer, que na verdade o dono da casa é Deus, nós somos apenas administradores, ele tem que estar intimamente ligado com Deus. Ele não pode falhar. Quando o homem falha dentro de casa, o inimigo ele toma de conta. Ele começa a transar para lá e para cá para destruir tudo. Então o homem, o pai de família, eu estou falando para o pai de família, ele tem que estar ligado com Deus. E os filhos? Os filhos nós temos lição. Olha, se você ora, você fala com Deus, e ainda tem alguém na sua casa, um filho, uma filha, que ainda não se chegou aos pés de Jesus, você deve lembrar da parábola do filho pródigo. Não foi contada por mim, foi contada por Jesus. Na parábola do filho pródigo, que está lá no capítulo 15 do livro de Lucas, a partir do versículo 11, leia com carinho, e você vai observar que em nenhum momento o pai reclama com o filho. O filho é que reclama com o pai, exige a propriedade, exige a divisão, e o pai, tudo bem, meu filho, é assim que você quer, pois eu vou lhe dar. E dividiu e deixou ele ir. Em nenhum momento você viu Abraão se irritar com Ló. O que é que Ló queria? Não, meu tio, aqui não vai dar para me vender minhas cabras, minhas peles. Eu vou lá para Sodoma, lá é melhor. Você quer? Se você quiser ir, se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. E o interessante na parábola do filho pródigo é que o pai, ele divide, entrega as coisas para o filho e fica em paz. Quando você está com Deus, quando você está com um relacionamento maravilhoso com Deus, você não reclama com seu filho. Você fala uma vez, você vai para o quarto e ora, Senhor, o Senhor sabe do que é que eu estou falando. A vida dele ou dela está nas tuas mãos. E o que foi que aconteceu com o filho pródigo? Se deu bem ou se deu mal? Se deu mal. Porque quando o filho não ouve o pai, não ouve a mãe, só vem tragédia sobre ele. É a mesma relação nossa que estamos aqui reunidos. Nós ouvimos a palavra de Deus, inclusive o irmão citou aqui, né? Você ouve a palavra de Deus, então você já tem uma direção. Nós aqui reunidos, nós temos um pai, e nós temos um mestre, nós temos um salvador escolhido por ele, que é Jesus. Nós vamos ouvir ele. Se a gente não ouvir, vai acontecer conosco, igual aconteceu com o filho pródigo. Assim é dentro da nossa casa. O filho, ele deve ouvir seu pai e a sua mãe, por quê? Porque eles estão numa relação com Deus. Mas há famílias em que muitas vezes o pai e a mãe não têm relação com Deus.
fica só o filho ou só a filha no relacionamento com Deus. É fato, não é generalizado, é fato. Existem famílias onde o filho é acolhido por Deus, e a palavra de Deus diz mais. Ela diz o seguinte: quando teu pai e tua mãe te abandonar, eu não te abandonarei. Aleluia! Ele não substitui o pai e a mãe, mas ele está dizendo que não abandona. Deus não abandona. E por que eu estou dizendo isso? Eu vim aqui como testemunha. Eu sou uma testemunha do que aconteceu na minha vida. Não foi meu pai, não foi minha mãe que me criou quando eu era pequeno, mas Deus não me abandonou. Eu comia, eu bebia, eu tinha roupa, Deus estava ali comigo. E talvez você, que eu não sei a sua história, mas você deve saber. Deus não lhe abandonou, você chegou até aqui agora. Então existem ainda famílias em que o pai e a mãe ficam a par da situação, a par da responsabilidade, e Deus, vendo aquela tragédia do projeto, Ele vai e acolhe aquele filho, porque Deus, Ele está observando tudo, Ele sabe de tudo que acontece, os pensamentos, os desejos, os desígnios, Ele sabe tudo. Então Ele acolhe aquela moça, aquele rapaz. Ele diz assim: meu filho não vai ficar sozinho, eu vou orientar ele, vou preparar. E na maioria das vezes, aquele que é acolhido, e ele leva a sério aquela palavra que vem no ouvido dele, se transforma numa grande família. É Deus mostrando que do meio de uma destruição, Ele ainda faz milagres e transforma. É assim que Deus faz. Deus faz dessa forma. É assim que Ele planta a semente dentro do seu coração, que veja a noite, e dentro do meu coração. É assim que Ele planta. E onde você for, meu irmão, tenha certeza. Você acha que quando faltou 3 anos de chuva, aí perguntaram: e agora? E Elias disse: e a chuva vai vir. Mas eles olhavam, eles viam só uma nuvenzinha, entendeu? Como é que vai vir essa chuva? Choveu foi muito. Choveu foi muito. Você deve estar olhando assim, mas só tem nós aqui. Deus não precisa de multidão para fazer a transformação dele. Se tiver só um, Ele transforma. Foi assim que Ele fez com Jesus. Ele mandou só Jesus. Ele não mandou legião de anjo. Ele disse assim: vou mandar só meu filho amado. E olha só, o sucesso de Jesus é tão grande que até o inimigo tem inveja. E é maravilhoso. Para onde você vai nessa terra, alguém fala: Jesus, Ele é rei. Não adianta, gente. Não adianta. Jesus é aquela mesma nuvenzinha que Elias disse: vai vir chuva. Pequenininho, ninguém deu valor. E foi chuva, e foi muita. E ainda continua caindo. Então a palavra de Deus para a família é essa, ela não mudou. Tem gente querendo mudar o destino da palavra de Deus sobre a família. A família que Deus mandou a mensagem é essa: você é o homem, você é a mulher, você vai ajudar ele e ele vai cuidar da casa. Ele se liga comigo, você se liga com ele. Você respeita ele, ele respeita você. Você ora por ela, ela ora por ele. Vocês têm filhos, vocês oram pelos filhos de vocês, da mesma forma que Jesus, que está perto do Pai, ora por nós, porque nós passamos a ser filhos dele. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pois é, Jesus, meus irmãos, Ele ora por nós, e assim nós temos que orar pelos nossos filhos, não esperando que haja uma transformação desses filhos. Não se preocupe, só em você estar orando, Jesus já reconhece que você tem misericórdia pelas suas sementes que Ele mandou. Semente, gente, é aquilo que Deus dá para a gente para que seja plantado na terra. A terra que nós somos plantados é a terra da palavra de Deus. E essa terra da palavra de Deus, ela tem que florescer. Não importa onde você estiver. Se você estiver morando na beira do rio, tem que florescer. Se você estiver morando no entroncamento, tem que florescer. Se você estiver morando perto do bar, ela tem que florescer. Se você estiver no meio do rio, na canoa pescando, ela tem que florescer. A palavra de Deus, ela não precisa de desígnio do homem. Ela precisa apenas de existir. E quando ela existe, ela floresce
e se mantém. Onde é que nós estamos? Tem poucas casas aqui pertinho, mas a palavra de Deus está aqui. Ó. E não tira. A palavra de Deus está aqui e o demônio não tira. Não tira. Onde Deus bota a palavra dele, meus irmãos, acabou. Não tem dois Deus, só tem um. Só existe um Deus. Não existe outro Deus, só existe um. E esse Deus escolheu Jesus como nosso rei. E onde esse rei, ele marcha, tudo se abre. E ele diz mais: ai daquele se colocar contra mim, porque se eu cair sobre ele, vai virar pó. Aleluia. A palavra de Deus diz com clareza: aquele que se colocar contra o Filho de Deus, vira pó, se acaba. E os demônios sabem disso. Sabem tanto que quando se fala em nome de Jesus, ele cai de joelho. O nome de Jesus é que tem que prevalecer dentro das famílias. Não é a ordem humana, é a palavra de Deus. Jesus juntou ali um homem, uma mulher, teve filhos, teve decepção, mas tudo isso é para nós aprendermos. Nós estamos aqui reunidos essa noite aprendendo sobre famílias que já existiram. Abraão teve tristeza com seus filhos, mas teve alegrias. E assim são várias famílias na nossa história. Abraão viu o seu filho Isaac nascer onde não nascia. Isaac viu 2 filhos nascer. Ele teve tristeza também. Jacó teve tristeza. Mas aí vem milagres. Esses milagres nascem aonde? Lá dentro da sua casa, onde você acha que não nasce. É lá dentro que nasce o milagre. Ele não vai nascer na casa daquele que você imagina, ele nasce dentro da sua casa. Se você crê, Jesus ele já está fazendo agora, dentro da sua casa.